Hoje de manhã, eu acordei, despertei-me com uma visão que o Senhor me deu sobre o Brasil. E era todo o Brasil estava em escuridão. Não todo o sistema elétrico do Brasil tinha sido desligado, desconectado. Via bombeiros passando, aqueles carros de bombeiro passando alvoroçadamente. E eu olhava para o lado da esquerda e eu via mísseis sobrevoando o Brasil e explodindo. Aviões, né, soltando bomba, né? E as nuvens do céu, ela se formava um panda. E aquele urso panda só tem na China. Uma voz dizia pra mim assim: a China com a Rússia. O Putin, falava o Putin. Era a China invadindo o Brasil. Irmãos, não é brincadeira o que vai acontecer com a nação brasileira. Veio o Senhor, me mostrou o filho do Bolsonaro que está aqui na América. Eu vi ele ligando pro Bolsonaro. Aconteceu algo terrível, irmão. Bolsonaro, o seu filho vai ligar pra você. Rituais satânicos para matar esse homem. Deus me levou lá, eles estavam tudo preparados para matar Bolsonaro. E nessa visão que eu vou te contar agora, eu te vi você de joelho, de quatro, de joelho, totalmente rendido, e uma bandeira, não era a bandeira do Brasil, era uma bandeira só amarela, e ela estava cobrindo o seu corpo. Você será presidente sim do Brasil, Deus reservou essa cadeira para você, mas tem condições, tá? Que o Senhor está colocando diante de você, tá? Bem antes que as coisas aconteçam, o Altíssimo sempre revela aos seus servos, os profetas. E a irmã Lisa Rios, que reside no estado de New Jersey, nos Estados Unidos da América, na manhã desta terça-feira, 27 de maio de 2025, traz mais uma forte revelação para a nação brasileira. Mais especificamente para o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A irmã conta que viu o presidente recebendo uma ligação do seu filho e que nesta ligação Bolsonaro terá que tomar uma decisão. A irmã diz também que viu a China junto com a Rússia invadindo a nação, pois algo muito sério e terrível está prestes a acontecer no Brasil. Desde já, quero aqui dar os créditos ao canal da irmã Lisa Rios. O link estará aqui na descrição. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito forte, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma forte revelação dita pela irmã Lisa Rios. Confira. Oi, irmão, paz do Senhor. Quem fala é Lisa Rios. Eu não moro no Brasil, moro nos Estados Unidos da América, no estado de New Jersey. E hoje, irmão, eu vou estar aqui falando sobre 3 visões que o Senhor me deu, né? Sobre essas são recentes, tá? Eu vou ler aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio 11. Fala aqui: amarás ao Senhor, o teu Deus, e todos os dias observarás os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos, tá? E aqui nós vamos pular para o 8. O 8 fala aqui, ó: guardai, portanto, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e tomeis posse da terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra em que mana leite e mel. A terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente e a regáveis com a ajuda do pé, como se rega uma horta. A terra que passais a possuir, porém, é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor teu Deus tem cuidado.
Os olhos do Senhor, o teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o começo até o fim do ano. Aqui, irmãos, está falando sobre, Deus me mostrou que ele vai secar a terra, tá? Ele vai secar a terra e a terra não vai dar mais o fruto, né? Ou seja, a semente você vai plantar, não vai ter água para regar a terra, tá? Então isso aqui Deus está falando para o povo de Israel, mas o povo de Israel serve para nós, tá? Então aqui no 13 fala aqui, no verso 13 fala assim, ó: se fielmente obedeceres aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra no tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Aqui Deus está dando prosperidade para aquela nação que obedece ao Senhor, tá? Darei erva nos vossos campos aos vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não se engane, e desviando-vos sirvais a outros deuses, e vos prostrarei diante dele. Aqui Deus está avisando sobre a idolatria, tá, irmãos? Porque Deus diz que não dá a glória dele a outrem. Então, cuidado a vocês, irmãos, com idolatria, tá? Deus está avisando sobre idolatria, que ele castiga a nação idólatra, tá? Então, a ira do Senhor, por causa da idolatria, a palavra de Deus diz assim, ó, no verso 17, a ira do Senhor se acenderá contra vós, e ele fechará os céus para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecerá da boa terra que o Senhor vos dá. Gravai estas minhas palavras, que está falando do Senhor, gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-os por sinal nas vossas mãos e pondo-as como faixa na vossa testa. Aqui está falando como os judeus usam aquela caixinha na cabeça, né? Que eles colocam os versículos da Bíblia dentro daquela caixinha, para que eles não se esqueçam das bênçãos, das misericórdias do Senhor, tá, irmão? E aqui serve-se para nós, a igreja. Ensinai os vossos filhos, falando delas, assentando na vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, ele está mandando ensinar a lei do Senhor aos nossos filhos, a nossa parentela, tá? Escrevei-as no batente das portas das vossa casa, tá? Para que aqui os judeus, eles colocam eu esqueci o nome, que coloca na porta, entendeu? Para que eles lembrem que aquela casa ali é uma casa judaica que tem a lei do Senhor. E aí fala aqui no verso 22, se fielmente guardares todos estes mandamentos que vos prescrevo, amando o Senhor, vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e achegando-vos a ele, também o Senhor diante de vós expulsará todas essas nações. Todas as nações, irmãos, vocês brasileiros, vocês vão ter que botar o joelho no chão, orar dia e noite, tá? Porque Deus vai botar a nação poderosa para estar aí no Brasil afligindo vocês, tá? E eu vou já contar o testemunho das visões que o Senhor me deu, tá? Aqui, ó, 23, também o Senhor diante de vós expulsará todas essas nações e despojareis nações maiores. Deus está dizendo que vai dar, além dele estar expulsando essas nações que vão invadir, né? Ele também vai usar vocês para despojar outras nações. E despojarão nações maiores, a mais poderosa do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Ou seja, mas é para aqueles que são fiéis, tá, irmão? O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano e do rio Eufrates ao ocidental. Aqui está falando para a nação de Israel. Agora no 25 fala assim, ó, ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o terror e o temor, como vos disse. E aqui temos aqui até o 26 diz assim, ó, vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção
e a maldição. Então escolhei, irmão, viu? Escolhei vocês aí no Brasil entre a bênção e a maldição, tá? A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceis. Até aqui eu vou estar lendo a maldição. Se vocês seguirem outros deuses que Deus não ordenou, Deus vai castigar a nação. E é por isso que Deus vai castigar a nação brasileira, tá, irmão? Hoje de manhã eu acordei, despertei-me com uma visão que o Senhor me deu sobre o Brasil. Hoje é que dia? Só um minutinho aqui, porque eu esqueci. Hoje é 27/5, tá? 27/5 de 2025. Hoje o Senhor me deu uma visão. Eu estava na minha cidade natal, né, no Brasil, e eu estava no meio, perto da casa da minha mãe, tem uma praça muito grande. E eu, como se eu tivesse uma casa naquela praça, ali perto da praça, porque aquela praça faz um quadradão bem grande, e tem uma escola do lado da esquerda, e mesmo do lado da esquerda, tem uma igreja cristã, e do lado dessa igreja eu tinha uma casa. E eu tava ali naquele portão, irmãos, e a rua tava tudo escuro, a praça escura, toda a cidade, e todo o Brasil estava em escuridão, não tinha claridade, ou seja, todo o sistema elétrico do Brasil tinha sido desligado, desconectado. Tava uma escuridão total, era noite. Eu lembro que era noite, irmão. E aí eu via bombeiros passando, aqueles carros de bombeiro passando alvoroçadamente nas cidades. Eu ouvia aqueles carros de bombeiros para apagar chamas de fogo. E eu olhava para o lado da esquerda e eu via mísseis sobrevoando o Brasil e explodindo. Eles caíam no centro da cidade, aonde dava para cair. Aqueles mísseis caíam. E aí eu vi aquilo. E eu tava sozinha dentro de casa, e eu corria pro quintal, e eu tentava fechar as portas com aqueles ferrolhos de ferro, e os ferrolhos não fechavam direito, e eu falava com a vizinha direito, assim, eu falava assim, vizinha, eles vão entrar pelo fundo. Ela disse assim, fecha tudo, porque eles vão entrar pelos fundos, porque eles já entraram uma vez, então vocês fecham as suas portas. E aí, irmão, eu tentava fechar aquelas portas do quintal lá de casa, eram umas grades de ferro grande, era 2 grades, passava uma grade, depois a outra, e eu tentava fechar e não conseguia, porque aqueles ferrolho era muito frágil e não conseguia fechar. E aí, o Senhor, eu pegava e vinha, eu via só sobrevoando aqueles mísseis, passando aquelas bolas de fogo, né? Tipo, passando por cima do céu do Brasil, e parecia também, era aviões, né, soltando bomba, era tipo aqueles aviões que carregam as bombas, passava, sobrevoava baixo e ia lançando as bombas para tudo quanto é lado. E aí eu via que quando passou um pouco aquelas bombas, eu via que na praça eu vinha caminhando 2 crianças. Ele vinha e depois um adulto atrás dele, eu não sei se era a mãe, e aquelas crianças iam passando correndo, tentando se esconder, né, com medo daquilo tudo. Mas não tinha ninguém na rua, só tinha essas 2 crianças e um adulto que estava conduzindo essas 2 crianças, eram 2 meninos. E aí eu olhava pro céu, quando eu olhava pro céu, eu via as nuvens do céu. E as nuvens do céu, ela se formava um panda, sabe aquele urso panda? Ele formava aquele urso panda, e aquele urso panda só tem na China. Então, uma voz dizia para mim assim, a China com a Rússia, o Putin, falava o Putin que tá lançando essas bombas aqui no Brasil, tá? Então, eu me despertei com aquilo, irmão. Era a China invadindo o Brasil de novo e com uma ajuda do Putin, ajuda militar da Rússia, tá, irmão? Foi isso que o Senhor me mostrou hoje, por volta aí de 3 horas da manhã ou 3:30, mais ou menos, tá? Então, a palavra do Senhor diz assim, olha, se nós obedecemos ao Senhor, né, tem a bênção, né? A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando, ele derrama as bênçãos, né?
a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguir de outros deuses que não conhecem. Então hoje eu vou falar sobre esses deuses. Vou falar agora de Bolsonaro, das visões. Deus me deu 3 visões sobre Bolsonaro, tá? Eu coloquei sobre essa visão da China, porque foi recente, foi hoje, né? Então eu quis incluir essa visão que o Senhor me deu sobre a China. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, Lucas 21:11, fala assim: haverá grande terremoto, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Irmãos, não é brincadeira o que vai acontecer com a nação brasileira. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre a dominá-lo. Isso aqui é para Bolsonaro, tá? Essa palavra aqui que eu tirei para Bolsonaro, que Deus me deu sobre Bolsonaro. Irmão, vou contar a visão que, sem mais delonga, né? Vou contar a visão que o Senhor me deu sobre Bolsonaro. Irmãos, foi ver, o Senhor me mostrou o filho do Bolsonaro que está aqui na América. Eu vi ele ligando pro Bolsonaro, né? Bolsonaro já tinha saído do hospital, tá? E eu via o Bolsonaro magro, sem barriga, elegante, e o filho dele ligava para Bolsonaro. E depois dessa ligação que o filho dele fez para Bolsonaro, aconteceu algo terrível, irmão. Eu via Bolsonaro dentro da maçonaria. Essa segunda visão, eu via Bolsonaro depois dessa ligação que o filho fazia, tá? O filho que mora aqui fazia para Bolsonaro, eu via Bolsonaro na maçonaria. Sabe onde está aquela parte da frente? E eu via mais ou menos, era 5 ou 6 pessoas maçons, era tudo grau 33. E Bolsonaro estava no meio deles. Era como se tivesse 3 maçons de um lado e 3 do outro. E Bolsonaro estava no meio, ou era 5, 3 para um lado e Bolsonaro era o do meio, o terceiro, tá? Bolsonaro estava no meio. Lembra, era 5, 3 para um lado e 2 pro outro, e Bolsonaro era o que estava no meio, tá? No meio, eu vi o Bolsonaro fazendo aliança com a maçonaria. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti te cumpre dominar. Bolsonaro, o seu filho vai ligar para você. Agora cabe a você dominar o seu desejo, viu? Você tem o direito, você tem um livre e arbítrio, você tem um desejo, você pode controlar o seu desejo, tá? Se você não dominar o seu desejo, você vai fazer aliança com a maçonaria. Foi isso que o Senhor me mostrou, e eu falava assim, depois que eu acordei, eu falei: Senhor, como assim Bolsonaro vai fazer uma aliança com a maçonaria? Como dias atrás, Senhor, o Senhor me mostrou os maçons, os satanistas, tudo em ciclo lá no pentagrama, fazendo, invocando o diabo para matar Bolsonaro. Era em ciclo o tempo todo, não parava, o tempo todo fazendo rituais satânicos para matar esse homem. E o Senhor desceu do céu, foi ver Jesus descendo do céu, tá? Para livrar Bolsonaro desses ataques satânico lá dentro do hospital. O Senhor me levou dentro do hospital, como eu falei pra vocês, Deus me levou lá. Eles estavam tudo preparado para matar Bolsonaro. Eu foi ver Jesus descendo como se fosse num tuborgão, sabe, como se abre um portal e Jesus descia como se fosse um tuborgão, e eu vi ele dentro, indo no hospital para salvar a vida de Bolsonaro. E eu disse assim: Senhor, como assim esse povo que fizeram de tudo para matar Bolsonaro, como é que Bolsonaro vai aceitar essa oferta da maçonaria? Então, foi isso a palavra que o Senhor me deu aqui, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Aqui Deus falou para Caim, né? E Abel, porque ele levou oferta estranha para Deus. Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou da oferta de Abel. Então Caim se aborreceu e aí foi matar o irmão dele. Então a palavra do Senhor diz assim: Bolsonaro, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O teu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominar. Você tem a obrigação de dominar o desejo do teu coração, Bolsonaro. Tu sabe que essas pessoas são seus inimigos. Eles não são teus amigos. E aí a terceira visão, irmãos, depois que eu vi o Bolsonaro dentro da maçonaria, porque eu quero lembrar que quando você entrar dentro da maçonaria, Bolsonaro, será um pacto, tá? Um pacto que você está fazendo. Eu estou trazendo essa palavra aqui porque vem do trono da graça do Senhor. Foi o Senhor que me mostrou você dentro da maçonaria. E dentro da maçonaria, se você entrar lá dentro, você vai firmar um pacto com Satanás, tá? Essa palavra bem escacarada, tá? Não tem outra não, irmão. Eu peço perdão, mas eu tenho que falar esclarecidamente como o Senhor tem me mostrado, tá? E por causa do seu filho, tá? Você vai receber um telefonema do seu filho. Cabe a você recusar, tá? E aí eu te via dentro dessa maçonaria e depois dessa maçonaria, eu te via na Paulista. A Paulista estava vazia, não tinha carros, eu só vi o seu carro. Era um carro escuro, ele não era bem preto, mas ele era como um grafite. O carro parava em frente a um prédio muito alto na Paulista e você descia sozinho, Bolsonaro, você descia sozinho. E quando você descia, eu via você subindo umas escadas. E quando você subia aquelas escadas, você ia num prédio bem alto, você ia quase no topo daquele prédio e você ia se encontrar com uma equipe maligna do anticristo. Então tá aqui o recado de Deus para a sua vida. Cabe a você dominar o desejo do seu coração, porque se você proceder bem, né, não é certo que você será aceito pelo Senhor, mas Deus não te deu livre-arbítrio. Deus não vai interferir no livre-arbítrio de nenhum ser humano aqui da terra. Ele deixa o nosso livre-arbítrio para tomar as atitudes, se queremos servir a Deus ou se queremos servir ao diabo. Então eu tô deixando essa mensagem para você, para que você entenda o que o Senhor falou, me mostrou, entendeu? Esses dias a primeira coisa que Deus me mostrou sobre você é que seu filho vai ligar para você. E eu não sei o conteúdo da mensagem, mas só sei de uma coisa, que você, depois dessa chamada, dessa ligação do seu filho, você vai na maçonaria, mas você pode recusar. Se você quiser, se você usar a sua inteligência, você vai recusar. Outra coisa que eu lembrei agora, uma outra visão que o Senhor me deu, eu te vi, Bolsonaro, nessa visão que eu vou te contar agora, eu te vi você de joelho. Se você aderir, se você entrar na maçonaria, depois que eu vi você entrando nesse prédio para conversar com a equipe do anticristo, eu te vi de joelho, de quatro, de joelho, totalmente rendido, e uma bandeira, não era a bandeira do Brasil, era uma bandeira só amarela. A bandeira era totalmente amarela e ela estava cobrindo o seu corpo. Então, Bolsonaro, tá nas tuas mãos, tanto a vida como a morte está na tua mão, como a maldição, como a bênção e a maldição. Aqui eu tô te entregando a palavra do Senhor, que o Senhor tem me mostrado o que vai acontecer, mas você tem o livre-arbítrio e você decide o que você quer fazer para a sua vida, amém? Glória a Deus, foi essa mensagem que o Senhor me deu para o Bolsonaro. Você será presidente sim do Brasil. Deus reservou essa cadeira para você, mas tem condições, tá? Que o Senhor tá colocando diante de você, tá? Você será presidente, mas terá condições para você decidir entre o bem e o mal, tá? E eu tô colocando isso diante de você porque foi o Senhor que falou para mim, me mostrou em visão o que haverá no futuro se caso você escolha o mau caminho, tá? Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um, tá? Fica com Deus, fica na paz. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto
será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.